Olá, eu sou João Rodolfo e estamos aqui hoje para falar sobre o Jardim no Éden. Então, este é o primeiro de uma série de vídeos, se o Senhor permitir, falando sobre o jardim. O vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta sobre o que não é o Jardim no Éden, né? Ou o que o Jardim no Éden não é. Então, antes da gente trazer definições sobre o que seria o jardim, biblicamente falando, né, nós queremos falar sobre o que ele não é. Bom, em primeiro lugar, nós vamos ler o texto que está em Gênesis no capítulo 2, versículo 8, que é a nossa base aqui. Lá diz: Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Muito bem. Então, a primeira questão é que Jardim no Éden, ou Jardim do Éden, não era o nome do lugar, né? Então, muita gente acaba associando o nome de todo o local fosse Jardim do Éden, e a gente vai explicar que não é bem assim. Bom, a gente leu o versículo 8 de Gênesis 2, né? E agora, complementando, olha o que diz o versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. Bom, então preste atenção. Saía um rio do Éden. Então existe um local chamado Éden, e desse local chamado Éden saía um rio. E o que que esse rio fazia? Regava o jardim. Tá vendo? Então, do Éden saiu um rio e esse rio regava o jardim. São distintos, né? Embora conectados, né? São locais a princípio distintos. Então, para resumir, o nome do local não é Jardim do Éden, mas Deus plantou um jardim em um local chamado Éden. Ok? Então, só para ilustrar, isso aqui é uma imagem ilustrativa, né, que representa como se Jardim do Éden fosse um local. Então, a placa aqui diz, né, Jardim do Éden a 2 quilômetros de distância, como se fosse um bairro, uma cidade, um estado, um país, enfim. Mas a gente sabe que não é isso, ok? Vamos lá. Ahn, essa ilustração aqui mostra um círculo, né, um oval, onde nós temos o Éden, e dentro do Éden nós temos um jardim, tá? Então, o Éden contém o jardim. Lembra lá do símbolo matemático contido? O jardim está contido no Éden. Então, só para repassar aqui, esse símbolo, como se fosse um U deitado, virado para a esquerda, tem. E o contrário está contido. Então, o jardim está dentro do Éden. Dentro do Éden, nós temos um jardim, ok? Deus plantou um jardim no Éden. Maravilha. Outro detalhe é que o homem não foi criado ali dentro do jardim, como muitos pensam, né? Não sei se você pensava isso. Se pensava isso, comenta aqui embaixo. Mas vamos lá. O texto de Gênesis 2, agora a gente vai ler o versículo antes, o versículo 7. Diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, isso aqui é a criação do homem. Deus criando o homem, seu corpo, seu espírito, sua alma. E após criar o homem, o texto continua no versículo 8 que a gente já leu. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. Ok? E aí, por último, pôs ali o homem que tinha formado. Então, se a gente pensar numa sequência de fatos, nós temos, segundo o texto de Gênesis 2, primeiro, formou o homem, né? Deus formou Adão. Segundo, Deus plantou um jardim no Éden, certo? Isso foi depois. Versículo 7, Deus formou Adão. Versículo 8, Deus plantou um jardim. E, em terceiro lugar, Deus pôs Adão, né? Deus pôs ali o homem que tinha formado. Ali onde? No jardim. Entende? Então, o homem não foi criado dentro do jardim, ele foi criado fora do jardim, ali era o local dele, mas em algum dado momento Deus colocou, né, o homem ali dentro do jardim. Nos próximos vídeos isso
acredito eu, ficará mais claro. Mas aqui nós temos uma informação muito importante, base para a gente entender todo o restante. Tá? Ok, então aqui a gente tem ainda aquela imagem que eu mostrei com mais um complemento. O jardim está dentro do Éden, mas o local e o homem, né, o campo, está fora do Éden, está fora do jardim. Ok? Então, para a gente confirmar isso, nós podemos ler Gênesis 3, versículo 22, que diz: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Esse texto aqui está falando sobre o homem depois da queda, né, depois de toda a rebelião, depois dos juízos de Deus, depois que Deus coloca peles, né, no casal, depois que Adão nomeia a sua mulher com o título de Eva, ou Havá. Então, depois de tudo isso, Deus lança fora Adão. Note outra informação muito importante. Deus pôs Adão ali dentro do jardim e agora, na hora de expulsar, a Bíblia não diz que Deus expulsou o casal. Diz que Deus lançou fora o homem, né? O lançou fora. Deus lançou fora o homem e Deus lançou o homem, né, fora do jardim, para lavrar a terra de que fora tomado. Está vendo? Mais uma confirmação de que Adão foi criado fora do jardim e depois foi colocado lá. Ele e não a mulher foi colocado lá. E ele, não a mulher, foi expulso. Né? Ele era a pessoa que daria acesso ao jardim, né? E ele então vai, né, a partir desse momento que é expulso do jardim, voltar para onde ele veio, né, para trabalhar, né? Ali fora do jardim é o local dele de ser um homem natural, um homem físico, um homem que trabalha, um homem que aprende e tudo mais, ok? Então, para a gente concluir essa parte, Adão foi criado fora do jardim e deveria trabalhar fora dele, no campo, tá bom? Essa imagem, né, ilustrativa é para simbolizar aí uma situação, imagina a cena de animais de porte de gigante, né, como um elefante, um hipopótamo, um rinoceronte, enfim, um gorila e todos os outros, né? Imagina esses animais todos dentro do jardim. Não seria complicado? O que você acha? Então, aqui nós estamos afirmando que o jardim também não era o local onde todos os animais habitavam, né? Não era o local para todos os animais morarem, ok? Para a gente confirmar isso, a gente pode ler Gênesis ainda no capítulo 2, agora os versículos 19 e 20. Diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão. Tá vendo? Deus não criou Adão no meio da bicharada dentro do jardim. Então, outro detalhe importante, né? Os animais estavam espalhados sobre a terra e Deus trouxe eles a Adão. Para quê? Para ir ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Bom, antes disso, Deus fala que não é bom que o homem esteja só, né, mas antes de Deus criar a mulher, né, Deus dá essa atividade para Adão, Deus dá esse trabalho para Adão de analisar, de pesquisar, de estudar cada animal e chamar a cada um pelo seu nome. Adão, como aquele que deveria dominar e sujeitar toda a criação, é aquele que vai nomear, né? Aquele que, biblicamente, né, mostrar o domínio, né, para toda a criação divina. Então, nós vamos aí também todos esses animais fora do jardim. Deus trouxe, né, todos os animais até Adão para que ele nomeasse cada um deles, ok? Então, Adão voltava para o campo, porque, né, como a gente falou anteriormente, imagina animais de porte gigante, tais como elefante, rinoceronte, búfalo, hipopótamo, etc., dentro de um jardim. Não ia sobrar nada ali dentro, né? Não ia sobrar nada no jardim. Então, só para a gente fechar aqui e ilustrar, né, imagina a cena aí, né, dos animais pisoteando um jardim. Seria complicado, né? Então, bom, essa é a base para a gente começar a entender o que seria
o Jardim no Éden. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, espero que tenha gostado. Então, se você quiser nos acompanhar, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, comenta o que que você achou, né, e compartilha com os seus irmãos em Cristo que gostam de conhecer o que a palavra de Deus diz. Tá bom? Deus abençoe. Shalom.